A Prinsky Meditações apresenta o áudio A Eterna Presença de Deus em Nós, de Joel S. Goldsmith. A maioria dos religiosos ensina que existem dois poderes, o poder de Deus, que é bom e abençoa, e o poder do diabo, que é mau e amaldiçoa. Até mesmo na Bíblia existem relatos desses dois poderes. Deus está sempre lutando contra o diabo pelo controle da alma do homem. Também há relatos de pessoas lutando umas contra as outras. E aí entra a pergunta que não tem resposta: quem ganhará essa batalha? Hoje a história se repete. Acidentes, desastres e doenças são explicados com base em dois poderes ou tornando Deus responsável por esses males. Como ele pode ser responsabilizado por qualquer mal à luz da mensagem e missão do Mestre, que foi a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, a alimentação dos famintos e a superação de todo tipo de desastre? O Mestre disse: "Eu não vim para destruir, mas para trazer plenitude." Então, nenhuma dessas coisas pode ser a vontade do Pai, pois na presença de Deus, não há nenhum mal. Se Deus tolera o pecado, a doença, a morte que estamos experimentando, que chance temos nós de superá-los ou de sobreviver? Se Deus permite esses males ou se Ele é um Pai humano querendo nos ensinar uma lição, como podemos aprender e voltar para a casa do Pai? Desde o início de nosso estudo espiritual aprendemos que Deus é o único poder, é o Todo-Poderoso, e não só isso, é o poder de todo o bem. É possível, então, para um poder do bem criar, permitir ou tolerar maldades. O princípio de cura espiritual é que Deus é amor, é vida, nele não existe treva alguma, ele é puro demais para enxergar iniquidades. Mas se somos levados a acreditar que Deus conhece, permite e tolera a doença ou está nos testando ou punindo através dela, perdemos toda a possibilidade de sermos curados. Não temos como negar que no mundo há pecado, doença, morte, carência, limitação e guerras. Isso significa que Deus permite essas coisas? Não. Da mesma forma, os princípios da matemática e da música não são afetados se cometemos algum erro de cálculo ou ao cantarmos fora de tom. De acordo com o Gênesis, Deus viu tudo o que havia feito, e viu que tudo era muito bom. Portanto, se o diabo existe, então Deus o criou e o criou muito bom. Assim sendo, o diabo também só pode ser bom. É o conceito de que o diabo é mau, e Deus é bom, que nos separa física, mental, financeira e moralmente da harmonia e da paz. Não há nenhum mistério no mal. O ensinamento do Mestre é muito claro nesse ponto: quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e murchará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 6, 7. Se não deixamos a palavra habitar em nós, não podemos nos surpreender com o que nos acontece nem temos o direito de culpar Deus. Assim, se não estamos manifestando saúde, harmonia, riqueza, que são nossos bens espirituais por direito inato, é porque não estamos cumprindo os termos do acordo. Isto é, se habitarmos no lugar secreto do Altíssimo, nenhum mal irá se aproximar da nossa morada. Esse é o princípio. Será que estamos realmente habitando no esconderijo do Altíssimo? Meditamos por 5 minutos de manhã, e lemos um livro por 15 minutos à noite, e achamos que estamos habitando na palavra e no esconderijo do Altíssimo. Isso não é suficiente. Devemos ler e estudar, meditar e refletir, horas e horas, todos os dias, até estarmos vivendo continuamente na presença do Senhor, ao lado de quem não há outro. Aceitemos em nossa consciência que Deus é infinito, que Ele é o único poder, e que além dele não há em nenhum outro poder.
Apesar disso, as religiões não ensinam e não entendem a afirmação, Deus é o único poder, e pregam um Deus tirano, caprichoso e barganista. Isto leva as pessoas a terem uma visão errônea de Deus, e a acreditarem em outros poderes além de Deus. As pessoas temem a Deus, temem o diabo, temem o mal, temem as doenças e o pecado justamente por causa dessa visão errônea que têm de Deus. Quando jovens, nos ensinaram a confiar apenas em nossos pais, mas em Isaías aprendemos que Deus te formou desde o ventre materno. Somos filhos protegidos de Deus desde o ventre, e Ele, e somente Ele, nos supre e nos apoia em nossas atividades. Aprendemos que só Deus é o único poder em nossas vidas por todo sempre. É fácil imaginar o que teria acontecido com o diabo. Jamais haveria o medo do mal ou da punição. Teríamos encontrado somente o amor de Deus e nunca o temor a Deus. Nunca acreditaríamos que Ele pudesse nos virar as costas. Conhecer a Deus é amá-lo, e isso só é possível quando entendemos a sua natureza. Quando entendemos a natureza de Deus, que é o único poder, entendemos também que não há poder no pecado, nas doenças e nem nos males desse mundo, que Deus não criou. Lemos no Gênesis que Deus viu tudo quanto havia criado e eis que tudo era muito bom. Deus é bem absoluto e eterno. Portanto, tudo que Ele criou é eternamente bom. Lemos na Bíblia, estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Mas, se alguém considera algo impuro, então, para tal pessoa, tudo é impuro, antes a sua consciência está contaminada. Romanos 14:14. Como vemos, nada é impuro ou mal por si mesmo, mas devido à nossa consciência contaminada pelas falsas crenças, vemos tudo como mal ou impuro. Mas na verdade, a impureza e os males estão apenas na nossa mente, nas formas de pensamentos impuros da humanidade. Deus é a inteligência e o amor do universo, o Espírito onipresente que o criou, o mantém e o sustenta. Deus é a fonte da beleza das árvores, flores e frutas, a essência dos vegetais e minerais, do ouro, da prata, dos diamantes e das pérolas do mar. Deus preenche o mar com peixes e o ar com pássaros. Deus está dentro de mim. Onde eu estou, Deus está, e o seu amor me envolve sempre. Deus é a fonte do meu ser. Ele é a fonte do meu suprimento e dos alimentos da minha mesa. Deus é aquele que me dá o trabalho e a força para realizá-lo. Ele cumprirá o que me concerne. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo, maior do que qualquer problema. Há apenas um poder, e Deus é esse poder. Não há poder no efeito e não há poder separado de Deus, pois Ele é a vida de todo ser. Essa verdade, conhecida por todos os povos, existe desde sempre. Sendo Deus o amor que preenche o universo, como poderia Ele ter criado algo contrário ao amor? Doenças, pecados, morte, sofrimentos e infortúnios são contrários ao amor de Deus. Então como poderia Ele ter criado esses males? As pessoas responsabilizam Deus pelos males desse mundo porque assim lhes foram ensinados. Isto é o que as religiões sempre pregaram e se baseiam no Deus do Velho Testamento, que é uma lei de causa e efeito. Seguidores dos ensinamentos ortodoxos temem o diabo, e aqueles que seguem os ensinamentos modernos mais recentes temem a mente mortal. Interpretações erradas e ignorantes da verdade nos levam a crer em dois poderes, mas a verdade é uma só. Deus é o único poder. Cada um de nós em algum grau de nossa experiência humana aceitou dois poderes, Deus e um poder separado dele, um poder que às vezes nos recompensa e outras vezes nos castiga, um poder que às vezes está disponível e outras vezes não, e agora estamos pagando o preço por aceitá-los. Temos que nos elevar a uma dimensão superior de vida para ver que não há poder em nenhum efeito,
Todo poder está na causa que produz o efeito. Se não ficarmos espiritualmente alertas e vigilantes, aceitaremos qualquer tipo de falso ensinamento, quando imposto a nós com frequência e força suficientes. Através do hipnotismo em massa dos meios de comunicação, todos temos sido vítimas de propaganda de um tipo ou de outro, mas nada disso poderia nos atingir se aceitássemos o ensinamento de que Deus, o invisível infinito, é o único poder. Na frenética e moderna corrida pela supremacia em armamentos e poder material, torna-se necessário parar e perguntar, onde tudo isso vai dar? Poder só tem a ver com superioridade e grandeza? Pela força o homem não prevalecerá. 1 Samuel 2, 9. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. 2 Crônicas 20, 15. Sede corajosos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. 2 Crônicas 32, 7, 8. Aqueles que se ocupam apenas com o material possuem apenas o braço de carne. Mas, os que reconhecem Deus como o único poder vivem sem medo, sem nenhuma preocupação com o poder externo, por maior que seja. Quer se trate de uma febre alta, de pobreza extrema ou de uma bomba de hidrogênio, tudo é apenas o braço de carne. Nós, por outro lado, temos o que é invisível e não pode ser tocado, pois nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A plenitude de Deus impede a existência de qualquer influência destrutiva no céu, na terra ou no inferno. Portanto, não vamos cometer o erro de pensar em Deus como o poder capaz de nos salvar de uma pessoa ou influência destrutiva. Nem nos enganemos achando que a prática da presença de Deus é mais um recurso para usá-lo, ao pedir-lhe que interfira em nossa experiência a fim de superarmos a discórdia, o mal, o pecado e a doença. A finalidade é trazer à consciência individual a certeza de Deus como sendo um ser infinito, individual, presença e todo poder. A crença universal em dois poderes, o bem e o mal, vai continuar a atuar em nossa experiência até que nós, individualmente, a rejeitemos. Se você olhasse para as criações de Deus, com a percepção espiritual, perceberia que ali não há mal algum. Se parece haver algum mal, isto é apenas produto de seus pensamentos. Você não tem inimigos ou adversários. Os chamados assim inimigos estão apenas na sua mente. E são eles os pensamentos que você nutre a respeito das pessoas que você considera inimigos. Na verdade, os inimigos estão dentro de você, os pensamentos e conceitos que você tem e que geram ódio, raiva e conflitos. Hoje em dia, proteção é a percepção de que Deus, sendo tudo, exclui a possibilidade de qualquer fonte de mal existente no mundo ou atuando na experiência individual. Apenas eu, o invisível, sou Deus, eu, unicamente, sou Deus. Temos que parar de criar imagens mentais, parar de imaginar como Deus é e confiar no invisível sem forma que penetra e permeia todos os seres. O reino de Deus está dentro de ti, e o lugar em que tu estás é terra santa, e mesmo que o lugar pareça ser no inferno ou no vale da sombra da morte, Deus está exatamente lá conosco. Temos que abandonar essa crença absurda em um Deus que pune e recompensa. Um Deus que está presente quando nós experimentamos uma cura e ausente quando a cura não ocorre. Deus nunca está longe de nós, exceto em nossa crença de que há dois poderes, exceto no medo dos outros poderes que criamos em nossa mente. Não apenas tememos tais poderes às vezes, tememos também a Deus. Na realidade, há apenas um poder, o poder do bem. Não há poder no mal, não há poder no pecado, não há poder na doença nem na falta ou limitação.
Deus tudo criou e tudo era muito bom. Mas o mundo está cheio de infecção, contágio, doença hereditária, escassez e limitação, ou seja, o mundo está repleto do poder do mal. Se continuarmos lidando com o mundo de maneira humana, haverá dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. Essa é a imagem humana. Algumas pessoas passam a maior parte do tempo enfermas. A maioria da população mundial é pobre. Para os seres humanos, sempre haverá leis do pecado, de doença, de falta e de limitação. Haverá dois poderes, enquanto houver consciência humana no mundo, porque ela em si é uma casa dividida em duas partes, o bem e o mal. A menos que Deus se torne presença constante em nossa consciência, vamos passar pela vida como seres humanos acreditando em dois poderes e experimentando o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um. Deus é o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não terás outros deuses diante de mim, nem outros poderes, nem outras leis, mas uma única lei. Deus é a única lei, uma lei que mantém e sustenta a harmonia e a perfeição de sua própria criação em todos os momentos. Observando as árvores em crescimento, nos maravilhamos com a lei que as faz brotar, desabrochar e frutificar a cada ano. Da mesma maneira, o sol, a lua e as estrelas, o fluxo e refluxo das marés dão testemunho de uma lei divina que rege o universo. Essas são leis e não podem ser alteradas. Tudo que é permanente é apoiado por lei, mas as discórdias e as doenças do mundo vêm e vão, estão sempre mudando por não terem permanência e nem leis a apoiá-las. Se a doença fosse apoiada por lei, essa lei não poderia ser violada e ninguém poderia ser curado ou ficar imune às enfermidades. Por não ser permanente, a doença pode ser curada, tanto física quanto mental e espiritualmente. Aceitar Deus como um é aceitar apenas uma lei, a lei de Deus, a lei do bem, sempre ativa e sempre presente em nossa experiência. Não existe nenhuma lei que nos vincule a alguma condição de mal. A verdade onipresente em minha consciência elimina toda forma de discórdia na minha experiência. A lei espiritual governa meu ser, meu corpo, minha casa, meus negócios e também governa minha consciência. Essa lei espiritual me permeia, me mantém e me sustenta. Todos os dias o pensamento da morte é conscientemente trazido à nossa mente. Nessas horas, mesmo que a dor não nos diga respeito, devemos lembrar que Deus é um. Deus é a única vida, eterna, imortal, infinita, sem começo e sem fim. Há somente um Deus, portanto, há apenas uma única vida. Muitos estudantes de metafísica, que não acreditam no poder do diabo, criaram outro poder, também independente e separado de Deus. Um poder agindo pelo medo supersticioso do pensamento errôneo e pela fé e confiança no pensamento correto. Vamos descartar essas ideias agora e para todo sempre. O pensamento humano não é poder, a mente humana não é poder. Jesus refutou tal ideia quando perguntou: qual de vós, pelo pensamento, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Vamos colocar a mente em seu devido lugar como um caminho da consciência e não uma faculdade criativa. A atividade da alma é poder e é dela que flui mansidão, humildade e paciência. Tudo aquilo que Paulo mencionou como as coisas de Deus, o homem natural não aceita. Porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural é a faculdade de raciocínio. As coisas de Deus são recebidas pelo Espírito de Deus, pela consciência de Deus, pela alma, que é uma camada mais profunda da vida do que a mente. Usamos a mente humana como um canal da consciência, mas reconhecemos a alma como faculdade criativa. Dar poder a qualquer coisa externa à consciência e idolatria é o reconhecimento de um poder separado de Deus. Precisamos chegar à convicção interior de que o poder não existe na forma,
qualquer forma, não importa quão boa seja. Qualquer forma pode viver e morrer, mas o espírito continua para sempre, se renovando e se reformando. Como fomos educados para encarar a vida apenas no seu aspecto material, acabamos prisioneiros desse conceito. E assim, como temos idolatria, em outras palavras, nós nos curvamos em adoração ou tememos alguma forma de bem material, deixemos de amar, odiar ou temer o que existe no reino externo, porque isso não é poder. Uma vez que percebemos que Deus é a única causa, não devemos temer qualquer outra. Assim que entendemos que Deus é a única substância, não devemos temer nada. Mesmo sendo uma atividade da consciência refletida pelo corpo, a vida não está no corpo. Amor, saúde, paz, plenitude e perfeição são atividades da consciência. Aí está todo o poder. Não devemos tentar nos prender às formas do corpo, pois não somos o corpo. O corpo é um instrumento para nossa locomoção e atividade neste momento particular, mas não somos o corpo. Não somos dedos, mãos, pernas, coração ou cérebro. Somos entidades espirituais num corpo dado a nós por Deus, eterno, nos céus. Em vez de nos apegarmos à forma do corpo, fiquemos na verdade de nossa própria identidade e o corpo será mantido harmoniosamente. O Mestre promete que se estivermos dispostos a perder nossa vida, ganharemos a vida eterna. Portanto, se pararmos de tentar nos agarrar à nossa vida como se pudéssemos perdê-la, e em vez disso, percebermos que toda a vida é graça de Deus, descobriremos que ela é eterna. O ensinamento diz, jamais idolatre, odeie, tema ou ame qualquer efeito. Adorar a forma é tolerar a idolatria. No momento que qualquer forma torna-se uma necessidade em nossa experiência, estamos colocando nossa liberdade, nossa felicidade e nossa alegria nela em vez de colocar no infinito invisível, que é a causa da forma. Continuemos a amar todas as coisas boas da vida, mas nunca a ponto de não permitir que desapareçam e outras tomem seu lugar. Devemos morrer para cada pensamento de que somos ou temos algo de nós mesmos separados e apartados de Deus. Devemos morrer para a crença de saúde, tanto quanto para a crença de doença, pois, espiritualmente, não há doença nem saúde, porque não somos e nem possuímos nada. Sofrer de doença ou desfrutar de boa saúde significa ter posse de algo. Deus não tem nem saúde nem doença, Deus é Espírito e tudo que possuímos é o Espírito de Deus. Nós superamos esse par de opostos, saúde e doença, quando percebemos que não há individualidade separada de Deus. A única coisa que nós podemos ter é o que Deus tem. O ser de Deus é o único ser nem rico nem pobre, nem doente nem saudável, nem jovem nem velho, nem vivo nem morto. É um estado de imortalidade, um ser eterno, imutável, mas infinito em suas formas e aparências. Reconhecer que não há nenhuma individualidade separada de Deus é compreender o significado do mandamento do Mestre da negação de si mesmo. Devemos negar que nós, por nós mesmos, temos qualidades, caráter, força, saúde, riqueza, sabedoria, glória ou potencialidades. É nosso ser interior, Deus, que se manifesta externamente como você ou como eu. A natureza de nossa existência é a imortalidade, eternidade, imensidade. Só pelo fato de Deus ser o nosso ser, pode-se dizer, eu sou infinito, eu sou eterno, eu sou imortal não por mim mesmo, separado e distante de Deus, mas porque Deus é a vida e a substância do meu ser. O infinito é a quantidade do ser, assim como a perfeição é a sua qualidade. O Verbo se fez carne, toda a carne é formada do Verbo de Deus. Meu corpo, portanto, é Verbo perfeito de Deus manifestado. Meu corpo, sendo da essência e substância de Deus e por ele governado, pode incorporar apenas a atividade, a harmonia, a graça, a alegria e a beleza de Deus.
Nada externo pode afetar a perfeição do meu corpo, seja na forma de alimentos, germes ou comentários de outras pessoas. Nada que não seja Deus pode entrar para contaminar ou iludir o meu corpo. Há uma crença comum de que a comida tem o poder de nos fazer bem ou mal, deixar-nos gordos ou magros, mas o fato é que nossa consciência comanda os órgãos e junções do corpo. É a nossa consciência individual, isto é, a consciência de Deus, que é a lei, a causa, a atividade e a substância dos órgãos bem como das funções do corpo. Essa mesma consciência é a substância e o nutriente nos alimentos que comemos. A comida, por si só, não tem qualidade ou propriedade para nos nutrir, exceto a que nós lhe atribuímos. Uma vez que concordamos que por si mesmo, nosso aparelho digestivo não tem poder para agir, mas a consciência é o poder que o move e dirige. Podemos ir além e perceber que é essa mesma consciência que confere valor ao nosso alimento. A partir do momento em que fomos concebidos como seres humanos, estamos sob leis materiais e mentais. Somos governados pelas leis do alimento, clima, tempo e espaço. Como seres humanos, estamos sempre sob alguma lei, seja ela da natureza, da medicina ou da teologia. Essas leis são, na realidade, crenças universais que agem como lei na nossa experiência até que conscientemente percebamos que somos imunes a qualquer coisa e a qualquer pessoa, e que as questões de vida fluem de nós para fora. O que vem de fora não pode nos atingir, uma vez que somos identidades espirituais e não seres mortais concebidos em pecado. Nossa verdadeira identidade é a consciência, o espírito, a alma, e portanto, não estamos sujeitos às leis da matéria. Não podemos trazer Deus para nós, pois Ele já está aqui conosco, na quietude interior, na tranquilidade e na confiança. A meditação é um convite para que Deus fale conosco ou para que nos familiarizemos com Ele, não é uma tentativa de alcançá-lo, já que Ele é onipresente. A presença já é. A presença sempre é. Na doença ou na saúde, na escassez ou na abundância, no pecado ou na pureza, a presença de Deus é agora e para sempre. Não estamos tentando alcançar Deus, mas, sim, um estado de quietude no qual a consciência da presença de Deus nos permeie. Fomos treinados para orar com a nossa mente como se Deus pudesse ser alcançado por meio do pensamento. Deus nunca pode ser alcançado através do pensamento. Ninguém o alcança com a mente nem com a razão, ele só pode ser alcançado através de um estado receptivo da consciência. Nunca sabemos quando ele nos fala, mas podemos ter certeza disto, se vivermos em meditação, dedicando tempo suficiente para ter contato com a presença. Estaremos sob o governo de Deus e sempre que necessário, ele falará conosco. O contato deve ser feito dentro de nós, contemplando Deus e as coisas invisíveis de Deus. Por meio da meditação, nos tornamos um com Ele, fica impossível dizer onde Deus termina e nós começamos. Finalmente, a presença de Deus se torna a verdade que abraça nossa consciência. É um contínuo estado de unidade, o estado que permitiu ao Mestre dizer, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, pois eu e meu Pai somos um. Todas as coisas que os filhos de Deus experimentam são boas. Quem são os filhos de Deus? Nós? Somente quando o Espírito do Senhor estiver sobre nós, se o Espírito de Deus habitar em vós, sereis os filhos de Deus, estaremos sujeitos às leis de Deus. Se sairmos de nossas casas sem a consciência interna de que o Espírito do Senhor está sobre nós, caminhamos no mundo como seres sem qualquer lei de Deus para nos sustentar. Somos seres humanos sujeitos às leis humanas, leis de acidente, contágio, doença e morte. Perdemos a oportunidade de admitir a influência divina em nossa experiência. Essa atitude é determinada por pensamentos como, eu posso viver o dia todo debaixo do meu próprio poder, posso cuidar de mim mesmo neste dia sem a ajuda de Deus.
Infeliz é a pessoa que pensa que possui força própria, que vive pela sua própria vida. Alguém pode dizer então, foi meus pais que me deram a vida. Se nossos pais pudessem nos dar a vida, nenhum filho morreria. Precisamos nos conscientizar que nossa vida é a própria vida de Deus, que Deus é a fonte de nossa vida, e que não temos vida própria, ou vida e forças por nós mesmos. Eu sei que Deus é onipresente, e que, portanto, toda a presença e todo o poder de Deus estão fluindo através de mim. Onde Deus está só há o bem, não pode existir pecado, doença, morte, falta ou limitação. A presença de Deus é a totalidade do bem. O que mais sei sobre Deus? Deus é o único poder. Se Deus é o único poder, não há outros poderes além dele, não há poderes negativos sobre a terra, portanto, não pode haver nada para me confrontar. Deus é a única vida, vida eterna e imortal sem pecado, doença ou mancha. Deus é vida perfeita. Deus é amor, e esse amor me envolve. O amor de Deus me protege, sustenta e mantém. O trabalho de cura é feito desta maneira: recolha-se, acalme-se, silencie-se até que sinta a paz que transcende todo o entendimento. A verdadeira cura espiritual não é algo que acontece no corpo ou nos afazeres, acontece na consciência individual quando a alma se abre. É uma regeneração mais do que uma cura. Tudo que a consciência abraça, corpo, negócios, lar, reage quando a alma se abre à luz da verdade e à atividade de Deus agindo na consciência de cada um. Na verdade, não há cura espiritual separada da vida espiritual, assim como não pode haver cura espiritual separada da experiência de Deus. Deus deve ser uma experiência, deve haver uma comunhão entre Deus e nosso ser. O infinito invisível que chamamos de Deus, e nosso ser individual que chamamos de Filho, são um. É em nosso interior que deve ser estabelecido o contato para que tenhamos absoluta convicção dessa presença. É isto que devemos nos conscientizar. Deus não é um curador de doenças, Deus é a infinitude do ser. Deus é Espírito, e além dele não há nada mais. Se praticamos a presença com disciplina, sentados calmamente, com a atenção voltada para o interior, a pequena voz troveja. Todo o mal da terra se derrete e desaparece de nossa experiência. E pode vir em forma de som. Pode vir como uma visão, mas nenhuma forma é necessária, a não ser esperar até que haja uma comoção ou um sentimento que nos dará a convicção de que Deus se revelou. Quando isso acontece, descobrimos que a harmonia substituiu a discórdia, a saúde, a doença, e as pessoas que encontramos não são meramente seres humanos, mas filhos de Deus. Qual poder poderia adicionar algo a Deus? Qual outro poder existe que possa ter adicionado algo ao universo de Deus? Como pode existir dois poderes opostos no infinito? A resposta é: não. E reconhecendo isso, não posso ser hipnotizado vendo ou acreditando em algo que não é semelhante a Deus. Deus é o único princípio criativo do homem. Tudo que ele criou, criou a sua própria imagem e semelhança da perfeição. O Pai dentro de mim é o único poder atuando neste universo, Ele é o único poder atuando nesta sala, e Ele é o único poder atuando no meu ser. Há um caminho pelo qual podemos nos libertar do pecado, da doença, da pobreza e das consequências das guerras e das crises econômicas. Este caminho consiste na mudança da nossa visão materialística da existência pela compreensão e consciência da espiritualidade da vida. Ao longo dos séculos, a visão materialística do universo e do homem gerou medo acerca de nós mesmos e de nossas nações. Isto continuará e até mesmo se intensificará à medida que sejam descobertas forças materiais sempre mais destrutivas. Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano?
Ou de fato estamos nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes deste mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido desta mensagem vital. Quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras: eu venci o mundo. Não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres e menos desejarmos suas dores. E se não superarmos a postura de luta contra as coisas do mundo, não entraremos no reino das coisas do céu. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. A consciência espiritual vence o mundo, tanto os prazeres como as dores do mundo. Quando a consciência está inflamada com a verdade e o amor, destrói todo o sentido de medo, toda dúvida, todo ódio, inveja, doença e discórdia. E essa pura consciência é percebida por todos a que encontramos, e lhes alivia os fardos. É impossível ser a luz do mundo e não desfazer as trevas dos que nos rodeiam. Reconheçamos que todo o bem que vivenciamos emana de nossa própria consciência, mesmo que nos pareça vir de ou através de outro indivíduo. Reconheçamos que toda aparência de mal é uma percepção falseada da harmonia, e por isso não é para ser temida ou odiada, e como resultado, a ilusão desaparecerá e a realidade se tornará clara. Apenas a consciência iluminada pode olhar para as aparências de mal e perceber a realidade divina. Somente o Cristo em nossa consciência pode separar o erro da sua aparente realidade e retirar-lhe os espinhos. Esta verdade é a riqueza que se mostra sob a forma de suprimento farto. Nenhuma circunstância ou humana condição pode reduzir a nossa riqueza, enquanto habitarmos nesta consciência da presença do amor. Estabeleça essa verdade dentro de você, e ela se tornará o seu verdadeiro ser, sem conhecimento de nascimento ou de morte, juventude ou velhice, saúde ou doença, apenas a eternidade do ser harmônico. Essa verdade desfaz todas as ilusões dos sentidos, e revela a infinita harmonia do seu ser, desfaz a mortalidade e revela sua imortalidade. Devemos nos livrar de qualquer coisa, em nossos pensamentos, que não seja a divina presença, o eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Temos de livrar o coração dos erros do nosso eu, da obstinação, dos falsos desejos, da ambição e da ganância para refletir a luz da verdade, como um diamante perfeito reflete sua própria luz interior. Nós individualizamos o poder infinito na medida de nossa conscientização da verdade. A vida, que é Deus, é nossa vida. Há apenas uma vida, e essa é a vida de todos os seres, de todos os indivíduos. Nós individualizamos essa vida eterna, e não há menos Deus em alguns seres do que em outros. E essa vida, em todos, é sem doença e imortal. Nossa consciência desta verdade é a influência curadora dentro de nós. Existe apenas uma consciência, Deus. Em nós se individualiza essa consciência onipotente e onisciente. Por isso, nossa consciência é o socorro sempre presente em qualquer circunstância. Por essa razão não oramos ou buscamos a um ser longínquo, mas percebemos a onipresença da divina consciência como nossa consciência, e deixamos que o aparente problema se vá. A percepção desta verdade nos confirma na consciência da presença da vida, da verdade, de Deus. A compreensão da unidade da consciência como a nossa consciência, da vida como a nossa vida, é a verdade eterna. Nossa verdadeira existência como espírito. E só abandonamos o falso sentido de vida material na medida em que percebemos isto. Vemos então que a vida física, do homem,
do animal e da planta não passa de um sentido enganoso da existência. Aquilo que geralmente nos preocupa com as chamadas necessidades da vida material é, de fato, desnecessário. Que embora todas as belezas que contemplamos apontem para uma criação de Deus, elas não são a criação espiritual e perfeita de Deus, que as aparências de doença, de envelhecimento e morte não fazem absolutamente parte da vida real. Quando atingimos este estado de consciência, começamos a ter vislumbres da eterna existência espiritual, intocada pelas condições materiais ou pensamentos mortais. Quando damos as costas para o mundo sensorial, que podemos ver, ouvir, cheirar, saborear e apalpar, temos visões inspiradas que nos mostram a Terra como criação de Deus. Qual é a natureza do erro, do pecado, da doença? Como pode haver tais coisas, sendo Deus a totalidade? Tais coisas não podem ser, e de fato não são, apesar das aparências de dor, de discórdia e de sofrimento. A Bíblia nos revela a verdade básica do ser, ou seja, que Deus viu tudo o que tinha feito, e viu que era muito bom. Nesta perfeição que Deus criou, não há profanação ou algo que seja mentira, e não há outro princípio criador. Torna-se assim claro que aquilo que tem a aparência de erro, de pecado, doença, dor e discórdia não passa de ilusão, de miragem, nada. Lembremos então, na nossa prece, que Deus criou tudo o que foi feito, e neste universo de Deus existe apenas a presença total, o poder total de Deus, o amor divino, e por isso, aquilo que agora nos parece erro é uma falsa representação da realidade. O tempo virá, em nossa vida, em que a inspiração espiritual revele à consciência individual um estado de ser livre das crenças e condições mortais. Não mais então viveremos uma existência baseada em afirmações ou negações mentais, e no lugar disso, receberemos de nossa consciência um constante desdobramento da verdade. A única maneira de experimentar um ministério de cura de alto nível espiritual é convencermos-nos de que não existe um eu, ou ego, separado de Deus. Porque, se existisse, não haveria Deus. Não pode haver Deus e um ser mortal, doente, pecando e morrendo. O descanso é necessário, mas podemos descansar preenchendo nossa mente com a verdade espiritual. Ao fazê-lo, nosso corpo descansa e está em paz. Pode causar sono ou não, mas neste trabalho provamos o quão pouco sono realmente precisamos, quando a mente está imbuída de verdade espiritual. Qualquer que seja a natureza daquilo com que enchemos a mente, é a ela que o corpo responde. Se um praticante percebe a verdade sobre Deus, homem, corpo, lei e substância, e preenche sua mente com a verdade espiritual que alcança a convicção absoluta de que existe apenas uma presença e um poder, ele é capaz de trazer a cura para si mesmo e para aqueles que se voltam a ele em busca de ajuda. À medida que os dias e as noites são preenchidos com oração e conhecimento da verdade sem cessar, a vida de uma pessoa se torna uma vida contínua da verdade, que a sustenta em todas as aparências. Quando você começa a considerar toda discórdia não como uma coisa ou uma condição, mas apenas como uma aparência, começa um bom trabalho de cura. Se você acha que tem uma doença ou condição a superar, nunca será curado. Você deve aprender a não tratar nada como uma condição, mas a tratá-lo como uma aparência ou sugestão, seja desemprego, loucura, câncer ou consumo. É somente porque Deus nunca fez o pecado, doença e escassez que você pode se sentir completamente livre dentro de si mesmo, e isso desaparecerá da sua vida. Isso desaparecerá na proporção em que você puder manter os princípios espirituais em sua consciência, mantê-los em sua mente, e deixar-se renascer da verdade. Se aceitarmos o princípio metafísico de manter a mente em Deus, se nos apegarmos ao lado positivo da vida,
e deixarmos que o lado negativo seja gradualmente desfeito ou diminuído, descobriremos que nós mesmos governamos nossa vida, nossa mente e nosso corpo. Mas fazemos mais do que isso. Finalmente, chega o dia em que não estamos mais pensando, estamos recebendo pensamentos. E é aí que entra o eu que é Deus. Quando Paulo disse, vivo, não mais eu, Cristo vive em mim, ele quis dizer que estava, naquele momento, recebendo vida, instrução, domínio e governo do eu invisível. A mente está executando as instruções, de modo que em vez de darmos instruções à mente, elas agora estão vindo do eu que realmente somos. Então podemos dizer que não estamos realmente pensando. Pensamentos estão surgindo, vindo para nós. Deus não é mente, mente não é poder, mas a mente em seu estado incondicional é uma transparência perfeita para Deus. Se mantivermos nossa mente imbuída de verdade espiritual e harmonia espiritual, logo descobriremos que não apenas nossa própria mente é uma bênção, mas também a mente de todos os que estão ao nosso alcance. Duvido que haja alguém ouvindo este áudio que não tenha tido vislumbres de sua identidade espiritual, do que ele poderia ser, se pudesse alcançar o que sente interiormente. Já avançamos o suficiente na consciência para que saibamos que em nosso estado verdadeiro, somos espirituais, eternos e imortais, mas provavelmente não há um de nós que não esteja lutando contra as picadas, contra doenças, escassez, injustiça ou alguma forma de escravidão. Sabemos que essas coisas não têm o direito de existir, sabemos que há algo dentro de nós que poderia quebrar essas algemas, mas não é possível saber disso, até que a consciência evolua em alto grau. À medida em que a consciência evoluiu, alguns alcançaram uma medida de liberdade da escravidão para as coisas deste mundo. O chamado do mundo não é mais tão forte. Além disso, existe uma liberdade alcançada dos desejos dos sentidos e das limitações dos sentidos e uma vontade de ver toda a humanidade libertada. A consciência material vive sob a lei da infecção, contágio, doença herdada, valores alimentares, clima, economia e governo. Ela acredita que uma mudança de governo pode provocar uma mudança nas condições econômicas, para cima ou para baixo. Sempre as pessoas no estado material de consciência estão sob a lei do bem e do mal. Somos contra gerações de crenças mundiais de que os órgãos e funções do corpo podem ser e fazer algo por si mesmos, e que eles podem determinar os problemas da vida, que eles podem agir de maneira a causar doenças, e finalmente, a morte, como se eles tivessem a inteligência para governar nossa existência. Na verdade, o domínio nos foi dado desde o princípio. Nenhum órgão ou função do corpo, por si só, possui inteligência para ser saudável ou adoecer, ser ativo, hiperativo ou subativo. Nenhuma parte do corpo pode determinar por si mesmo o que fará ou como agirá, quando ou por quê. A consciência que formou o corpo no princípio é a consciência que o mantém e sustenta. Uma vez que é o nosso estado de consciência que aceitou a crença de que os órgãos e funções podem agir por si mesmos, deve ser a nossa consciência que rejeita essa crença e aceita a verdade que Deus nos deu domínio através da consciência, e que essa consciência é a causa e o princípio criativo do nosso corpo. Uma das principais coisas que parece desequilibrar nossos corpos é a comida, e a alegação de que ela tem poder sobre nós. Tenho certeza de que todos viram comida fritando, fervendo ou assando na panela. Não é tolice olhar para ela e pensar que tem poder sobre nós? Na verdade, não tem. Que o valor nutritivo dos alimentos esteja nos alimentos é uma crença que nos foi transmitida por gerações. A verdade é que o valor nutritivo de nossa comida está em nossa consciência. Não está na comida. Primeiro temos que dar a esse alimento seu valor, antes que ele possa nos nutrir.
Temos que lhe dar o poder de nos prejudicar antes que possa nos prejudicar. Todos nós fizemos isso desde a infância, dizendo: isso não me faz bem, então eu não como, pois se eu comer, isso vai me perturbar. Se eu tomar café à noite, isso vai me tirar o sono. A crença mundial é que certos alimentos fornecem elementos e substâncias necessários para o corpo, e de acordo com os padrões materiais de vida, sem dúvida, isso é verdade. Quando os nutricionistas nos dizem que a vitamina A fazendo uma coisa e a vitamina B outra, não devemos duvidar. E quando eles nos dizem que precisamos de tantas calorias por dia, é verdade. Seria tolice alguém negar que na cena humana, vitaminas e minerais são eficazes. Mas se eles estivessem fazendo seu trabalho e se os órgãos do corpo estivessem funcionando perfeitamente, muitos de nós provavelmente não procurariam algo que nos desse uma sensação maior de bem-estar. A crença humana universalmente aceita afirma que a vida está no coração, no fígado, nos rins, no aparelho digestivo e excretor. Nós nos tornamos vítimas dessa crença. A verdade é que por si mesmos, os órgãos do corpo não podem se mover e não podem atuar. Se acreditamos que os órgãos digestivos podem digerir separados e a parte da consciência, falhamos em ver que o próprio corpo é apenas um pedaço de carne morta. Existe um eu que governa e controla o corpo e toda a situação. O desdobramento que me ocorreu, porém, é que a comida que ingerimos não nos nutre. É a alma no centro do nosso ser que confere à comida o valor que dela devemos obter. Na realidade, todo alimento que ingerimos é inofensivo, e se houver alguma qualidade da crença mundial que seja prejudicial, não poderá nos prejudicar, pois nossa consciência iluminada não o capacita a ser prejudicial, e por si só, não é prejudicial. Todas as vezes que comemos todos os dias, percebamos que qualquer valor que existe no alimento vem de nossa consciência. Isso devemos fazer com a comida. Cedo ou tarde, devemos fazê-lo com os órgãos e funções do corpo. Ao chegarmos a uma medida da consciência espiritual, aprendemos a grande lição de que nada neste mundo de efeito tem poder. Todo o poder está em Deus no centro do meu ser, e Deus no centro do meu ser transmite aos meus ossos, à minha carne e à minha comida toda a energia e poder que eles finalmente têm em mim. A consciência que me formou é o governo do meu corpo. A consciência que me criou mantém e sustenta toda ação, todo órgão e toda função do meu ser. E essa mesma consciência transmite a comida que eu como suas qualidades de bem para mim. Essa é a verdadeira substância da minha comida, e a consciência determina seu valor nutritivo para mim. A comida em si não determina suas qualidades nutricionais, nem os órgãos e funções do corpo. A consciência que formou a comida e que formou os órgãos determina a harmonia e atividade do meu corpo, e o valor da comida que como. Eu conscientemente retiro o poder do reino externo e o coloco onde ele pertence, na consciência. Aqui e agora, concordo que a consciência governa todas as funções, órgãos e atividades do meu corpo, e não aceito mais a crença de que clima, intempéries, comida ou qualquer outra coisa seja um fator determinante na minha experiência. Se aceitarmos e acreditarmos nessa verdade, a comida, como tal, não poderá ser o fator determinante em nossa experiência. O alimento, em si, não tem poder, o alimento, em si, não pode possuir qualidades de manutenção, sustento ou nutrição, uma vez que a mesma consciência que governa e controla os órgãos e funções do corpo deve governar a qualidade dos alimentos que ingerimos. Percebemos conscientemente o governo divino do corpo, não apenas para ter um sistema digestivo ou excretor melhor, não apenas para nos dar uma figura melhor se formos magros demais, ou para reduzir nosso peso se formos muito pesados, mas quando captamos este princípio aplicado aos alimentos, órgãos e funções, chegamos a todo o princípio espiritual da vida.
Toda a questão da vida é determinada não por condições e coisas externas, mas pela consciência. As questões da vida estão dentro de nós, não em alguém ou em alguma coisa. Se pudermos provar esse princípio em um exemplo, nunca mais teremos um desejo falso ou um desejo insatisfatório. Todo desejo será normal, natural, correto, harmonioso, alegre e abundante, e se realizará. Provar em uma área da experiência que o invisível infinito é a substância, lei e atividade real de nossa existência é nos encontrarmos rapidamente independentes de qualquer pessoa, lugar ou coisa. Teremos feito contato com Deus, e a partir de então, Deus suprirá tudo o que for necessário para nosso desenvolvimento e bem-estar espiritual. Pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, devemos perceber que a alma, a inteligência e a vida de nós, no centro de nosso ser, estão governando e controlando nosso corpo. O corpo não está nos controlando. Nós controlamos o corpo. Existe uma alma no centro de nosso ser, e deve ser uma constatação diária que sua função é governar e animar nosso corpo de maneira inteligente e harmoniosa, não apenas hoje, mas eternamente, não apenas em 70 anos, mas em 120, 130 ou 140 aqui neste plano, se escolhermos. Não há limite para o período de tempo em que o corpo funcionará, exceto o limite da crença universal que aceitamos. É preciso disciplina para se acostumar à ideia de que nem o corpo, nem as ações e funções do corpo determinam nossa saúde, mas que a saúde é determinada pela consciência, e que a consciência anima, governa e controla os órgãos e funções do corpo. Devemos comer de maneira inteligente, comer o que sabemos que é bom para nós em nosso estágio de consciência. Isso não significa fazer disso um fetiche. A pessoa que é sensata sobre seus hábitos alimentares percebe que não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca que é importante. É o que sai da consciência de alguém que alimenta, mantém e sustenta o corpo. Devemos agir de maneira inteligente em nossos hábitos alimentares, comendo as coisas de que gostamos, evitando os tipos mais destrutivos de comida de acordo com a crença universal, e em seguida, deixar de nos preocuparmos. Se vivermos todos os dias em meditação e contemplação da Palavra de Deus, seremos alimentados por dentro. Tenho carne para comer, a qual não conheceis. Essa carne é a carne interior, o pão interior. Muitas pessoas acreditam que o pão é o sustento da vida apenas por causa do que as Escrituras dizem. Mas isso nunca foi feito em sentido literal. Significa que a palavra de Deus é o pão da vida, e permanecendo nela, a comida nunca vai nos incomodar muito. Não haverá excesso de indulgência, nem falta dela. Quando uma pessoa reconhece Deus como vida infinita e onipresente, e depois percebe que todo o mal que chega aos seus olhos e ouvidos é apenas a projeção da crença em 2 poderes e não uma pessoa ou uma condição, seus medos desaparecem. Ela fica quieta por dentro, e nessa quietude acontece algo que não pode ser descrito. Ela não pode ver o que é, ouvir, provar, tocar ou cheirar. Ela apenas sabe que está em um estado de calma. Essa calma é a presença do algo transcendental que dissolve as imagens errôneas. Não cura doenças, pois não há nenhuma. Não reforma os pecadores, não há nenhum. Dissolve a crença no bem e no mal, e quando isso é dissolvido, a pessoa não está mais vendo através de um vidro, sombriamente. Ela está vendo face a face. Deus governa, mantém e sustenta sua própria criação. Deus é minha vida, minha mente, minha alma e meu ser. É a única lei que opera em, através e como minha consciência. Não preciso temer o que o homem mortal ou a mente carnal podem fazer comigo. Não preciso temer o que a infecção ou hereditariedade podem fazer. Não preciso temer nenhum poder material ou mental, pois a onipresença de Deus é meu manto.
Nele, nada pode entrar para destruir ou perturbar, nenhuma crença universal, nenhuma atividade da mente carnal, nada, de qualquer natureza, que o mundo chame de destrutivo. A onipresença de Deus revela o nada da mente carnal, de todas as suas atividades, seja qual for, da tão chamada história. A mente carnal não opera como pessoa ou coisa, opera apenas como uma crença em dois poderes. Não aceito essa crença, porque aceito Deus como o único poder. Deus fez a mente carnal? Não, a mente carnal e todas as suas atividades não são nada. Elas são essa mente humana universal que surge da crença no bem e no mal, uma crença que não tem existência real. Na verdade, nem a mente para ser chamada de carnal. Deus criou alguma lei, qualquer ser, algum poder ou qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer momento, que pudesse destruir sua criação. Não. A infinitude de Deus elimina toda a possibilidade de Deus ter criado algo destrutivo para si mesmo, e não há outro criador ou princípio criativo. Um paciente recebe o benefício da ajuda do praticante porque ele fez contato com o praticante, e a verdade que o praticante sabe em sua consciência se torna lei para o paciente. Nunca é verdade, quando existe um você no tratamento, porque o você que está sendo abordado acaba de dizer ao profissional que ele está doente. Como, então, ele pode ser filho de Deus? Como ele pode ser espiritual, perfeito ou imortal? Um ser humano nunca é imortal ou espiritual. Ele não pode ser. Esse trabalho é realizado para fazer o ser humano morrer diariamente, para que ele possa renascer do espírito. Não é tolice dizer ao senso humano do eu que ele deve morrer, que ele já é espiritual. Não faça tratamento a ninguém, nem traga uma pessoa à sua meditação. Esqueça aqueles que se voltaram para você em busca de ajuda, volte-se para a presença interior. Quando você não mais teme o homem, cujo fôlego está nas narinas ou a condição desse homem, é porque você alcançou a comunhão com Deus e recebeu dentro de si a garantia de Deus de que essas coisas não são poder. Não tema, eles têm apenas o braço de carne. Você tem o Senhor Deus Todo-Poderoso, todo poder, o único poder. Se Deus é todo poder, os exércitos dos estranhos não têm poder. Se Deus é todo poder, pecado, doença e morte não são poder. Isso não é usar a verdade para superar nada. Isso é usar a verdade para levá-lo à conclusão de que não há outro poder a ser temido. Você precisa permanecer apenas em Emanuel, Deus com você, na compreensão de que todo mal tem sua origem em uma crença universal, e sendo impessoal, não tem pessoa em quem, a quem ou através de quem operar. Ao trabalhar com esses princípios, você está desenvolvendo uma medida da consciência de cura do Cristo, pela qual, quando a aparência o toca, você não precisa procurar a Deus para nada, pois já tem a consciência de que Deus é. Você é elevado a um estado de consciência em que se torna receptivo à presença interior. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. E essa liberdade é para todos aqueles que se trazem à sua consciência. Quando você não busca mais o poder de Deus para nada, quando atinge o estado de consciência revelado no 23º Salmo e está convencido de que o Senhor é seu pastor, você foi para além do metafísico, para o estado místico de consciência. Você deve pegar essas verdades e viver com elas, ponderar, meditar sobre elas e mantê-las sempre vivas em sua consciência, até que um dia elas desçam da cabeça para o coração. Depois disso, elas estarão sempre presentes, como um estado de consciência realizado. Depois de chegar ao ponto em que não odeia, teme ou ama os chamados poderes malignos do mundo, você é capaz de responder sem medo a epidemias, tempestades, depressões ou doenças de uma natureza ou de outra, e pode provar, por seu estado de consciência de que essas coisas não são poder, nunca foram e nunca serão poder.
que elas existem apenas como poder temporal quando você lhes dá poder, então você terá tocado a fonte da vida, a consciência divina que é sua. Em sua meditação contemplativa, perceba que Deus é a substância de todo ser e a lei de todo ser. Deus constitui todo ser, e Deus está desempenhando sua função em você, sem você se lembrar, subornar ou pedir a Ele. Você não precisa orar a Deus por saúde, você não precisa pedir a Deus por cura. Deus já conhece suas necessidades, e é um prazer para Ele dar-lhe o reino. Deus já está no meio de você, então descanse no entendimento de que Deus é e que Deus está atuando. Depois que sua meditação sobre a totalidade de Deus estiver concluída, você ainda poderá se deparar com qualquer que seja o problema aparente. Então você chega ao princípio mais importante do trabalho de cura. Erro não é pessoal, portanto, não tem nada a ver com você, com seu paciente ou com seu aluno. Além disso, ao tentar realizar uma cura, você não precisa melhorar seu paciente, nem corrigi-lo, analisá-lo ou tentar torná-lo um ser humano melhor. Se ele pudesse ser um ser humano melhor, ele seria sem a sua ajuda. Tire o paciente, a doença ou o pecado do seu pensamento, enquanto percebe que esse problema que o confronta é um efeito. Lembre-se disso, é um efeito. Um efeito de quê? Do pensamento errado? Não. Um efeito do pecado? Não. Um efeito da hereditariedade? Não. Um efeito de algo no corpo? Não. É um efeito da mente carnal, da crença em dois poderes. Quando você despertou até o ponto de realização e se depara com um problema, pode dizer, é a mente carnal, e vira-se e dorme, porque o reconheceu como o braço de carne ou o nada. Você não disse, é a mente carnal. E agora? Como devo destruí-la? Ou, a doença é uma ilusão. Como devo me livrar da ilusão? Você fez o que faria no deserto, depois de perceber que a água que está vendo à sua frente é uma miragem. Você não se vira e diz, bem, agora eu preciso pegar um balde e me livrar da miragem. Não, enquanto era água. Você pode ter pensado em pegar um balde, mas depois de perceber que é uma miragem, você liga o carro e segue em frente, porque não tem medo de uma miragem. Em sua prática de cura, você nunca terá medo de nenhum caso, não importa quanto tempo dure, uma vez que tenha abandonado o hábito de lidar com ele como se fosse uma doença e se perguntando se você tem entendimento suficiente para enfrentá-la. Um dos primeiros princípios que se revelou para mim na forma de iluminação interna foi que você não pode enfrentar um problema no nível do problema. Se você tentar tratar um resfriado como um resfriado, ele levará a melhor. Não acredite que um resfriado é um resfriado. Um resfriado é uma crença em dois poderes, uma crença de que existe Deus e outro poder. Quando você estiver com febre, não tente reduzi-la. Não pergunte ao paciente uma hora depois, sua temperatura diminuiu? Febre não é febre, é uma tentação de acreditar em dois poderes. É uma tentação de acreditar que Deus não é a substância de todas as formas, que Deus não é a onipotência, e que existe algum poder que você precisa chamar para fazer alguma coisa. Em todo caso que lhe chega para a cura, seu primeiro passo é a percepção e realização de Deus como constituindo todo o ser. Trabalhe com essa ideia até ter uma garantia interna de que Deus é. Em seguida, despersonalize o mal, o erro ou a aparência, seja qual for seu nome ou natureza, sabendo conscientemente que não faz parte de uma pessoa, e que todo mal é impessoal. Deve-se ver que o mal não está na pessoa e nem vem através da pessoa, não está aparecendo como pessoa, é algo separado e à parte da pessoa. É um mal impessoal, e devido à natureza de Deus como onipotência, ele deve ser um nada. Pecado, doença e morte não têm nada a ver com Deus.
Deus não os criou, e se Deus não os criou, eles não podem ter existência a parte da mente que acredita em dois poderes. Todo estudante deve trabalhar com esses princípios até desenvolver a consciência de Cristo. Isso não significa que um aluno não deve pedir ajuda quando precisar de ajuda. Isso não significa que ele deve determinar arbitrariamente e com força de vontade que ele próprio enfrentará um problema em particular. Não há muita virtude nisso. Isso significa que à medida que surgem problemas, o aluno trabalha com esses princípios e tenta solucionar o problema, mas se ele não o resolver rapidamente, deve procurar ajuda de outra pessoa. No início, seu tratamento pode durar 15 ou 20 minutos. Posteriormente, o tratamento poderá demorar apenas 3 ou 4 minutos, e chegará ao tempo em que 30 segundos serão muito mais do que o necessário para um tratamento médio. Um tratamento não ocorre no tempo ou no espaço. É uma atividade da consciência de Cristo realizada, sua consciência individual, quando não tem mais nada ou ninguém no mundo externo. Fim do áudio. A eterna presença de Deus em nós. De Joel S. Goldsmith.